Ok. Cara, deu para ler 2 livros em um dia, já que os dois são pequenininhos, né? Eu li lá o Sobre a Mentira do Platão, que é o vídeo anterior, e hoje mesmo eu acabei de ler Revolução dos Bichos. Ambos os livros têm 90 e poucas páginas, Revolução dos Bichos tem 96. Deixa eu contar uma curiosidade. Sabia que a Revolução dos Bichos é uma analogia ao stalinismo? Analogia não, é uma crítica, na verdade. Porque, na verdade, ele está falando como a Revolução Russa falhou e como virou o governo do Stalin, né? Como o comunismo dá errado. Porque, assim, o George Orwell, na verdade, ele era comunista, sabia? Ele era socialista e democrático, né? Ele se dizia trotskista algumas vezes. Por curiosidade, é o escritor favorito do Olavo de Carvalho, sabia? Porém, o pessoal deixa de acreditar em comunismo justamente por ler as críticas que o George Orwell escreveu sobre o comunismo. Só de você ler Revolução dos Bichos, dá para você ter uma noção disso. Olha, o Major, que era o porco velho e sábio, na verdade representava o Marx. Ele escreveu uma ideologia que chamava animalismo, né? Que era sobre a igualdade dos bichos. E ele morreu falando aqui sobre ela. Sabe, tipo, quando o velho sábio morre falando alguma coisa? Foi tipo isso que aconteceu no livro. E aí, os animais se deram conta da seguinte situação. Um fazendeiro, o Sr. Jones, explorava o trabalho deles sem fazer nada. O Sr. Jones colhe os ovos da galinha, os vende e os cobre. O Sr. Jones pega o leitinho das vaquinhas, bebe, vende, mas o Sr. Jones não dá nem leite, nem bota ovos, porque o Sr. Jones fica explorando os outros. Então, acontece que o Sr. Jones representava o czar, né? Então, o Snowball e o Napoleão fizeram a Revolução Russa, a Revolução dos Bichos. Quando eles expulsaram o Sr. Jones da fazenda e tomaram o poder, eles trocaram o nome da fazenda de Fazenda Solar para Fazenda dos Animais, né? E aí começou a ter umas tretas. Eles foram fazer os 7 mandamentos. Os 7 mandamentos eu encontro aqui na página 19. Eu vou ler aqui para você, espectador. O que anda em 2 pernas é inimigo, humanos. O que anda em 4 pernas ou tem asas é amigo, os bichos. Nenhum animal deve usar roupa, coisa de humano, e para manter a igualdade social, todos têm que ser iguais. Nenhum animal deve dormir em cama, coisa de humano. Só humano tem? Ninguém vai ter então. Nenhum animal deve beber álcool, por enquanto, né? Nenhum animal deve matar nenhum outro animal. Todos os animais são iguais. Ei, vamos ver o que merda deu isso? Então, acontece que o Snowball, né, o Bola de Neve, estava questionando algumas ações do Napoleão. O Napoleão era Stalin, o Snowball era o Trotsky. E o que aconteceu? Olha, quando deu o sucesso, o sucesso da Revolução, os pombos começaram a espalhar a mensagem para outras fazendas e elas começaram a fazer suas revoluções também, né? E futuramente esses pombos iam espalhar por aí mentiras sobre o Snowball, né? Difamações, tentar afirmar que o Snowball na verdade é um espião do Sr. Jones, que ele não está trabalhando, que ele é um burguês, não sei o que. Então, com isso, eles expulsam o Snowball e ele começa a ser responsabilizado por tudo que é mal que acontece na fazenda. Cara, se aquele vaso ali caiu e quebrou, se começou a faltar alimento, devo lembrar que quando deu a Revolução eles comeram todos os grãos de vez, então não tinha comida, né? Começou a ter um holodomor. Isso aí acho que foi culpa do Snowball, né? Vai ver que o Snowball entrou aqui de madrugada, roubou, quebrou. Eles começaram a culpar o Snowball, sendo que ele não estava no jogo há muito tempo, né? E o que acontece? Olha, as regras começaram a ser quebradas. Os porcos, que era quem dominava o governo, passaram a dormir na casa que era do fazendeiro e começaram a dormir em camas. Mas espera aí, não podiam dormir em camas. Não pode dormir em cama sem lençol. Eles têm lençol, então eles podem dormir em cama. Só eles têm lençol. Porque os outros animais não têm nem cama. Quem diria um lençol? Não pode, mas espera aí, não pode beber bebida alcoólica porque eles estão tomando uísque. Não pode tomar bebida alcoólica em excesso.
Mas espera aí, por que você está se livrando dos animais que estão questionando? Você não pode matar. Não pode matar sem motivo. Viu? Eles começam a mudar as regras, conforme convém, né? E tem um caso aqui curioso, que é do Boxer, que era o cão leal, antes do Sr. Jones. No começo, os animais tinham muito receio de tirar o Sr. Jones do poder. Porque era o Sr. Jones que dava comida para eles, querendo ou não. E aí o Boxer começou a questionar, mas espera aí, como o Snowball pode ter feito tantos maus? O Snowball não lutou ao nosso lado, não era bonzinho. Aí ele começou a sofrer pressão, né? E ao ver que ele podia ser dito como traidor também, mandado para a vala, ele começou a mudar o seu pensamento. Não, se Napoleão falou, deve estar certo. Viu? Você está achando que é verdade só porque foi ele que falou. É que nem você pensar assim. Eu vou dar um caso aqui parecido, só que nem foi um comunista, nem é um caso com um comunista. Quando o Bolsonaro fez lá a lei do juiz de garantias, que eu expliquei lá no livro do Sérgio Moro, quando eu fiz o vídeo. Então, eu olhei lá os comentários, né? O Nando Moura foi o primeiro que atacou ele por ter feito isso na internet. Eu fui ali ler os comentários sobre o juiz de garantias, estava lá um povo falando assim: se foi o Bolsonaro que fez, deve estar certo. Mas peraí, o MBL não está fazendo propagandas muito similares à do nazismo, comunismo soviético, do Hirohito Tojo? Não, se foi o MBL, deve ser por um bom motivo, né? Então, isso não se aplica só a comunistas, né? É sempre se foi ele, tem um bom motivo, né? Ou seja, ele é doutrinado. Aí eles tinham que construir o grande moinho de vento, que foi uma ideia, na verdade, do Snowball, né? Bola de neve. Com o moinho de vento ia poder aquecer os estábulos no inverno, iluminar e fazer trabalhos mais pesados, trabalhos agrícolas. Então o trabalhador só precisaria trabalhar 3 dias a semana, porque o moinho de vento ia estar fazendo tudo. Uau! O moinho de vento vai resolver todos os nossos problemas. Seria o moinho de vento o direito trabalhista? Mesmo alguns humanos aqui, segundo o livro, né, começaram a admirar a revolução dos bichos e começaram a questionar se eles na verdade não fizeram a coisa certa, né? E quando os humanos estão fazendo isso, é o que a gente chama de esquerda caviar, que é quando a pessoa de classe média, o riquinho, começa a concordar com o comunismo, mesmo ignorando o fato que ele poderia ser uma vítima disso também, e acreditando que ali é perfeito, sendo que não é. E o que acontece? O moinho de vento, como ele não era feito lá da melhor forma, ele caía com o vento e com acidentes, e do porquê das dúvidas era culpa do Snowball e por o ataque do Frederic. Olha, uma figura assim, entrou aqui no meio do livro. Frederic era o dono da fazenda vizinha e assim, eles precisavam de recurso, dinheiro para construir. Então assim, você lembra que o Sr. Jones escolhia o leite, os ovinhos dos bichos sem contribuir? Então, Napoleão começou a se impor e começou a explicar que não, peraí, agora vocês, galinhas, têm que dar pelo menos 4 ovos para contribuir com o Frederic. Mas uma coisa, o Frederic estava pagando eles com dinheiro falso. E aí eles se revoltaram e o Frederic ainda atacou a fazenda, destruiu o moinho de vento, sendo assim filho da puta com eles, porque Frederic era uma pessoa má. Frederic nessa história era Hitler, representando quando a Alemanha nazista atacou a União Soviética, assim traindo o Tratado de Molotov. E então assim, você vê aqui que a representatividade, né, já não funcionava. O governo do Napoleão já não era assim tão bom, né? O governo do Napoleão, que era o Stalin, na verdade, ele se tornou similar ao que era o Sr. Jones, o czar. Na verdade, se tornou até pior, né? Por quê? Mas espera aí, isso nunca foi culpa do Sr. Napoleão, isso foi culpa do Frederic, do Snowball. O Snowball ainda deve estar vivo. E a culpa nunca é do Napoleão, Napoleão sempre está certo. E aí, durante essas construções, o Sr. Boxer, né, aquele cão leal,
Ele era o que sempre acordava cedo para ir antes de todo mundo e era o mais dedicado à construção do moinho de vento. Até que o Snowball se acidentou, se machucou, não conseguia mais trabalhar. O que Napoleão fez? Assim como Frederic, vulgo Hitler, traiu o boxer, foi vender ele para o matadouro de cães. As pessoas foram lá, mataram o cachorro, ele já não era mais útil. Ele poderia questionar, tipo, mas eu não tenho direitos para aderir e não ter mais que trabalhar, ou pelo menos ter uma folga estendida? Não. Não convém ao governo fazer isso, né? E o que acontece no fim do livro? Quando o moinho de vento finalmente é construído, ele não dá aquecimento nem iluminação. E ele só faz grãos que os porcos vendem, e eles são a única potência capitalista lá dentro. Então os porcos têm lucro, o resto da fazenda não. E aí aparece uma frase assim: e aí mais um mandamento é corrompido, de todos os animais serem iguais. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Isso é uma contradição, né? Porque não existe um mais igual. Ou é igual ou não é. Peraí, acho que essas duas maçãs aqui são iguais, não são? Não, não são. Essa aqui é maior, essa aqui é outra espécie de maçã, essa aqui é mais amarela. Mas não é igual? Não, não é igual. Mas aí eu pego uma outra maçã que é do mesmo tamanho e cor da outra. Essas maçãs são iguais. Não, não é igual. Elas têm outro DNA. Né? Como é que uma coisa é mais igual que outra? Nunca é igual. E aí, o que aconteceu? Os porcos já estavam usando roupas de luxo, os porcos já andavam em duas pernas como humanos. E assim, você contradiz, você pode ser um traidor. E aonde isso se aplica? Vamos dar um exemplo. Pensa em 3 figuras negras de direita: Holiday, bolsonarista, o Guto e o Hélio Negão. Eles não se aplicam a coisas que a esquerda fala. Quando a esquerda fala assim, todos têm que ser iguais, todos são iguais, têm que ser ou já são? Esse é o problema. Aí você cria uma cota racial. Mas espera aí, se você está criando uma cota para igualar o negro ao branco, então quer dizer que o negro não é igual ao branco. É ou não é? Você está buscando que seja ainda? Mas e se eu adaptar isso e fazer uma cota social? Porque não é só negro que é pobre e existem negros que não são pobres. Significa que eu estou forçando uma igualdade porque a igualdade já não existe. Como é o nome? Equilidade. Eu estou apropriando, se for útil, mas e se eu contradigo uma cota de qualquer forma, que nem esses 3? Eu sou o capitão do mato. Então, é o que aconteceu aqui no livro. Alguns animais são mais iguais que outros, e no final da história, os animais olharam pela janela da fazenda e viram a seguinte situação: os porcos já andando em 2 patinhas, com roupas de luxo, cumprimentando humanos vestidos do mesmo jeito. E aí sai um comentário: os animais já não sabiam mais diferenciar, não sabiam mais ver qual era a diferença entre o humano, a burguesia, e o comunista, os porcos. Porque no fundo os dois queriam a mesma coisa: lucrar em cima do trabalho dos outros. Esse livro aqui é muito bom, viu? Eu gostei desse livro aqui do George Orwell. Tinha muito tempo que eu precisava ler ele, né? E meu irmão, esse aqui foi mais um vídeo de hoje. Meu forte abraço, fica com Deus.